Na última sexta-feira, o real apresentou uma forte valorização, levando o dólar à menor cotação em 15 meses, a R$ 5,35. Hoje, esse movimento continua. Estamos no 5,31, menor patamar deste ano. A queda da moeda americana ocorre em meio à ausência de reação dos Estados Unidos depois da condenação de Jair Bolsonaro e também as expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve. A dúvida que fica é, e agora? Será que a moeda pode chegar ou não nos R$ 5,00 ainda neste ano? Para falar mais sobre este assunto e os rumos do câmbio, converso agora com Marcela Caualti, economista-chefe da Lifetime Investimentos. Marcela, seja bem-vinda, boa tarde. Dá para a gente sonhar com dólar em R$ 5,00? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui. Bom, possível que o dólar chegue a R$ 5,00, mas não é o cenário mais provável. É bom entender, né, quais são as circunstâncias dessa queda que a gente teve na taxa de câmbio nesses últimos dias. Desde o começo do ano, a gente tem visto um aumento em relação nas incertezas em relação à economia americana, que fizeram com que o dólar americano se desvalorizasse e a nossa moeda acabou se beneficiando muito desse movimento. Nos últimos dias, a gente tem alguns assuntos ali que têm um pouco mais de particularidade. Em primeiro lugar, se dissipou um pouco da incerteza em relação à economia brasileira. Afinal de contas, existia algum medo em relação a potenciais retaliações do governo americano após a sentença do ex-presidente brasileiro. Além disso, a gente chegou finalmente numa super quarta super importante. A super quarta é aquele dia em que a gente tem decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E dessa vez, pela primeira vez desde o começo do ano, é muito grande a probabilidade de que o Banco Central americano baixe os juros, enquanto a probabilidade para o Banco Central brasileiro é de manutenção de juros. O investidor estrangeiro, ele olha para uma economia americana cercada de incertezas e com juros que provavelmente vão diminuir, ou seja, com rendimento um pouco menor. Enquanto isso, o Brasil segue com juros em 15%, existe ali a expectativa de que a queda de juros venha mais para o final do ano ou começo do ano que vem, ou seja, um rendimento bastante interessante. Além disso, as bolsas americanas estão ali renovando as máximas, enquanto a nossa bolsa brasileira parece ainda estar barata, e aí acaba tendo um fluxo de recursos para o Brasil, potencializado justamente por essa super quarta, por essa decisão de juros nessa semana. Por isso que a gente tem esse 5,30 ali, né, esse patamar perto de 5,30. Olhando para frente, o que a gente deve ter? O nosso Banco Central, daqui a pouco, vai começar a avisar o mercado que ele também vai baixar os juros. Então, esse diferencial que está ajudando tanto hoje acaba perdendo força para o futuro. E aí, esse patamar tão baixo de juros assim pode começar, né, a ficar para trás. Então, por isso que não me parece o cenário mais provável que a taxa de câmbio continue nessa queda livre ali para perto dos 5%. Me parece que dos R$ 5,00. Me parece que essa questão dos nossos juros também começarem a cair, que seja mais para o final do ano, funciona como se fosse um limitador para essa queda da taxa de câmbio. Perfeito. Caso mantenhamos estes juros em 15%, pouca diferença fará, Marcela? Porque a grande discussão é, cai em dezembro, cai em janeiro, fevereiro, março, parece que o pessoal está apostando mais nas primeiras reuniões do ano que vem. Mas tem essa possibilidade de cair no final deste ano. 45 dias, uma reunião, é suficiente para fazer com que o câmbio desça um pouquinho mais? Ou mesmo que este juro não caia neste 2025 ainda, o câmbio ainda tem pouco espaço, na tua opinião? Ainda tem pouco espaço, mas caso a gente tenha aí a confirmação de que esses juros vão começar a cair somente no ano que vem, existe um pouco de espaço, sim, para que a taxa de câmbio volte um pouco mais. Isso porque parte do mercado tem ali na sua precificação a queda de juros nesse ano. Se eles tiverem que mudar ali, né, essa estratégia, né, colocar os 15% até dezembro, aí pode haver um espaço, sim, mas é um espaço pequeno. De novo, não me parece o cenário mais provável que o câmbio chegue nos R$ 5,00.
Se a gente tiver aí olhando por uma outra ótica, né, um adiamento ainda maior dessa queda de juros, vamos dizer que o Banco Central entenda que não dá para baixar os juros no primeiro trimestre do ano que vem, mas sim no segundo trimestre, aí esse espaço para evolução do câmbio na direção dos R$ 5 acaba sendo um pouco maior, né? Aí sim a gente pode ter uma valorização ainda maior da nossa moeda, especialmente no contexto em que Estados Unidos vão provavelmente já ter feito reiteradas quedas nos Fed Funds. Perfeito. E aí, por exemplo, esse movimento ele é global ou ele vai ser mais intenso aqui para o Brasil? Porque quando olhamos para o dólar, eu vou até tentar puxar aqui quanto que está caindo ao longo deste ano, mas está caindo bastante. Saiu dos 6,18, se eu não me engano, que foi o patamar inicial de 2025, agora em 5,35, está caindo bem. Lá fora, o dólar também cai, mas cai cerca de 12%, 13%, perde força globalmente. É o movimento brasileiro que vai levar essa moeda um pouquinho mais para baixo, talvez, ou né, mantermos nesta casa dos 5,30, ou é movimento global, há algo de errado com o dólar neste 2025 e por isso que ele perde tanta força? A resposta é que é um movimento global e tem algumas particularidades brasileiras, sim, que intensificaram esse momento em relação ao real. Quando a gente fala de movimento global, a gente tem principalmente que olhar o tanto de incerteza que veio em relação à nova diplomacia americana. Quando o presidente americano assumiu e começou a colocar aí tarifas sobre produtos importados, e essas tarifas trouxeram para a economia americana um equilíbrio um pouco pior, com inflação mais alta e queda, né, na economia, principalmente vinda do mercado de trabalho, a gente tem então uma incerteza maior em relação aos Estados Unidos, o que gerou uma fraqueza do dólar. Tanto que a gente vê outras moedas que também se valorizaram. O euro é um grande exemplo disso ao longo desse ano. Mas aí, quando o investidor estrangeiro faz essa readequação de capital, readequação geográfica de capital, o Brasil acaba sendo uma boa opção para atrair esse capital, em primeiro lugar, por conta das taxas de juros, que estão em um patamar bastante elevado. Tem também o fato de que, entre os emergentes, o Brasil tem um mercado de capitais bastante sólido, com regras muito claras, com uma evolução muito importante que aconteceu nos últimos 15 anos, né, que o pessoal chama de financial deepening, que traz boas opções de investimento e segurança nesses investimentos. Tudo isso faz com que a nossa economia também esteja pronta para atrair esse fluxo de capitais, além também da Bolsa de Valores, que estava num patamar ali deprimido em alguns múltiplos. Então, tudo isso fez com que o movimento global fosse exacerbado em relação à nossa moeda, por isso que o real brasileiro é uma das moedas que mais se valorizou nesse último ano. E para completar, o nosso ponto de partida era um ponto de partida muito estressado. Quando a gente terminou 2024, a gente estava vivendo uma crise de confiança doméstica bastante importante. Existia muita incerteza em relação à nossa política monetária e à nossa política fiscal. Então, a gente já parte de um ponto de partida muito alto, e aí teve toda essa potencialização do momento global que trouxe dinheiro também para o Brasil. Perfeito. E aí, por exemplo, isso pode se estender talvez para os próximos anos, porque quando olhamos para as projeções, principalmente no Boletim Focus, o dólar pode terminar esse ano em 5,50, mas no ano que vem em 5,60, aí 5,70 talvez daqui a alguns anos. É o novo normal o dólar nestes patamares, na tua opinião? Ou há espaço para que nós tenhamos uma recuperação dos 4,95, 4,50? Esse é um sonho bem distante, mas isso é conquistável ao longo do tempo, porque quando a gente olha para as projeções, parece que a gente vai ter que sobreviver, conviver com este dólar nos 5,50 no mínimo pelos próximos anos. Pois é, essas projeções de dólar que a gente vê no Boletim Focus me parecem ter ali como premissa básica que em algum momento as incertezas em relação à economia americana vão se acomodar. E aí o dólar, a taxa de câmbio, vai acabar refletindo os problemas internos que acabaram ficando ali um pouco de lado enquanto o mercado olhava muito para fora.
O fato da gente ainda não ter feito as reformas estruturais, que são bastante importantes, fazem com que todo mundo acredite que em algum momento a nossa moeda vai se desvalorizar. E aí a possibilidade do novo normal ser um dólar, né, ali abaixo dos R$ 5, vai depender muito dessas reformas. Essas reformas estão em boa parte ligadas à questão fiscal. A gente tem uma regra fiscal muito frágil, que tem ali 2 anos só de vigência, mas que já está sendo testada. A gente tem uma incerteza em relação ao que vai ser o futuro da política fiscal no Brasil. Os últimos dados de resultado primário trouxeram números muito ruins, com aumento, inclusive, importante da dívida pública brasileira. Então, tudo isso acaba pesando sobre a nossa moeda. Uma vez que as incertezas em relação à economia americana se acomodem, né, e que as regras comecem a valer sem que tenha alterações a toda hora, o mercado pode começar a olhar mais para a questão doméstica e aí isso faz com que a taxa de câmbio volte. Então, é possível que o dólar fique abaixo de 5 e que isso seja um novo normal? É sim possível, mas depende de reformas importantes. E vale lembrar que o ano que vem é um ano em que a política fiscal fica muito em evidência. A discussão fiscal fica muito em evidência porque a gente está num ano de eleições, né? Sempre que a gente tem aproximação de um novo ciclo eleitoral, essa discussão acaba ficando mais intensa e aí o mercado pode olhar isso com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado e precificar isso também na moeda americana. Por isso que a gente tem essa volta ali precificada no Focus. É importante notar que mesmo que a pesquisa Focus tenha, desde o começo do ano, sido revista para baixo, né? A gente tem visto uma revisão do dólar que estava ali no começo do ano, todo mundo previa para final do ano 5,90 e agora é 5,50. Essa tendência de volta, ela não muda, ela só veio paralelamente para baixo, justamente por conta disso. Muito obrigado, Marcela Caualt, por nos ajudar a entender essa dinâmica para a moeda americana e trazer, claro, essas percepções sobre o dólar, que deu uma incomodada boa no começo do ano, foi lá para casa dos 6,18. Final do ano passado estava no 6,30, que foi a máxima que vimos nestes últimos tempos, mas agora estamos de volta. 5,31 a mínima do dia de hoje, também de 2025. Bem-vinda sempre, até uma próxima. Obrigada. Agradecido.